Já está tudo a postos para a nossa reportagem de hoje. Tu gostas de emoções e aventuras e muita adrenalina? Então estás no lugar certo, porque hoje tivemos um pouco de tudo isto por aqui nos Campos Verdejantes. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso Clube de Boas Novas. Estamos começando agora mesmo mais um Clube de Boas Novas e tu és o nosso convidado especial. Se não és inscrito no nosso programa, aproveita, inscreve-te, ativa o sininho das notificações e partilha o nosso canal com os teus amigos. Não te esqueças também de deixar aquele like já para ajudar e fortalecer o nosso canal, tá bem? Agora vamos cantar! Yeah! Nunca, nunca, nunca jamais alguém me pode afastar das mãos do bom pastor. Não, 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 nunca, nunca, nunca jamais alguém me pode afastar das mãos do bom pastor. Nunca, nunca, nunca jamais alguém me pode afastar das mãos do bom pastor. Não, 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 nunca, nunca, nunca jamais alguém me pode afastar das mãos do bom pastor. Yeah! Boa tarde, bem-vindos a mais um programa nos Braços do Bom Pastor. Espero que em casa estejam animados em memorizar o Salmo 23. Estamos a ir muito bem. Já vamos passar para a nossa repórter de campo, Ritinha Maria, que se encontra nos pastos verdejantes. Ela tem estado a acompanhar o desenrolar dos acontecimentos desta emocionante história do Samuca e da minha amiga. Eu estou curiosa, e tu estás, para saber o que se passou hoje por lá. Ritinha, conta-nos então o que se está a passar nos campos verdejantes hoje. Eu hoje encontrei o Samuca muito preocupado. Tu também ficas preocupada às vezes? Há muita coisa que nos preocupa. A escola, por vezes alguém que disse que chegava a uma certa hora e não chega. E sabes uma coisa? Eu descobri que nós só nos preocupamos por duas coisas. Por tudo e por nada. Mas que será que estava a preocupar o Samuca? Onde será que está a minha amiga? Eu hoje ainda não a vi. Talvez ela esteja lá em cima no monte. Se eu for até à cerca, ela vai ver-me e vai visitar-me certamente. Quando Samuca chegou perto da cerca, ficou horrorizado. Eu podia ver minha amiga à distância e ela estava abatida. Ela estava de costas com as pernas para o ar, esperneando sem parar. Samuca sabia que o seu sangue pararia de circular e que ela poderia morrer se o seu pastor não chegasse. Naquele instante, ele estava desesperado. Mas não pode ser, minha amiga está desamparada. Ela não pode ficar assim por muito tempo. Ela não consegue voltar para ficar de pé. Ai, que desgraça. Samuca estava tão desesperado que começou a dar amarradas na cerca e a berrar. O seu pastor, que estava sempre por perto, viu a agitação do Samuca e correu até ela. Samuca, então, o que está a passar? Está tudo bem? A presença do pastor costumava acalmar o Samuca, mas desta vez não. Ele continua a dar amarradas e amarradas na cerca. O pastor então levantou os seus olhos e... Não há perigo por aqui. Mas não há perigo. Aquelas ovelhas têm perigo. Vamos lá ajudar e já. E vi minha amiga. E num instante ele pulou a cerca e correu até a ovelha desamparada. Ele levantou a minha amiga, gentilmente virou-a e começou a colocá-la de pé. Depois ele esfregou as pernas para que o sangue voltasse a circular. Finalmente minha amiga deu alguns passinhos cambaleantes. Enquanto o Samuca, ele observava o seu bom pastor. Ele lembrou-se da primeira vez que havia ficado abatido. Ele havia ficado aterrorizado, mas o seu pastor ajudou. Mais tarde,
conversou com ele gentilmente, explicando o que havia acontecido. Às vezes, uma ovelha pode rolar e ficar de costas. E quando isso acontece, dizemos que a ovelha está abatida. Não pode virar-se sozinha. Se alguém não ajudar a ovelha, ela morre. Ela precisa que alguém a coloque na posição certa. Tu tens que ser cuidadoso, Samuca. Uma ovelha pode ficar abatida de muitas maneiras. Se ela se deitar num lugar muito macio e fofo, o seu corpo pequeno pode tombar para trás. Ou às vezes uma ovelha fica com tanta lama ou pedaços de galhos presos na sua lã que fica tão pesada que acaba por rolar. Deve ser muito cuidadoso, Samuca. Mas lembre-se, se tu ficares abatido, eu vou estar lá para te ajudar. Samuca estava muito grato porque o seu pastor viria sempre e o colocaria na posição certa quando ele estivesse abatido. Não te preocupes, Samuca, que eu vou sempre cuidar de ti. O meu pastor nunca me deixa. Ele cuida de mim e ele sempre me vai ajudar. Ai, gosto tanto do meu pastor. Ué, quanta emoção hoje nos campos verdejantes. Finalmente tudo acabou bem. Mas e se o Samuca não estivesse atento e o bom pastor não estivesse por perto? Minha amiga poderia ter morrido. Ai, seria uma desgraça e uma grande tristeza na nossa história. Bem, hoje chegamos ao fim dos campos verdejantes para a tia Clara, Ritinha Maria. Até a próxima! Obrigada, Ritinha, por mais esta peça que tu nos enviaste e realmente nos ajuda imenso a compreender muitas coisas das ovelhas e também de nós próprios. E uma das coisas que nós aprendemos é que nós não rolamos de costas e ficamos desamparados como acontece com as ovelhas, mas muitas vezes a nossa alma fica abatida. E quando isso acontece, nós precisamos que o nosso bom pastor nos restaure. Às vezes desejamos que tudo fosse agradável, fácil, mas o nosso bom pastor sabe que nós precisamos destes momentos difíceis. Esses momentos difíceis, eles ajudam-nos a ficar mais fortes e também nos ajudam a aprender a confiar nele. Certa vez o Senhor Jesus ele disse para os seus discípulos entrarem num barco e irem para o outro lado do lago. Jesus ficou, entretanto, a despedir a multidão que estava com eles e foi para o monte orar. Enquanto Jesus estava no monte a orar, os discípulos, eles estavam a atravessar o mar, mas estava a ficar cada vez mais difícil porque as ondas começaram a bater no barco, eram ondas contrárias ao sítio onde eles iam, a coisa estava a ficar complicada. E durante a noite, enquanto eles lutavam contra as ondas, eles viram alguém a caminhar sobre o mar. Era o Senhor Jesus, só que eles não sabiam que era o Senhor Jesus. Tu consegues andar sobre as águas? Eu não. Ninguém consegue fazer uma coisa dessas a não ser Jesus que tem poder para o fazer. Quando os amigos de Jesus viram alguém a caminhar sobre o mar, ficaram tão assustados, apavorados, pois eles sabiam que isso não era uma coisa possível para um ser humano. Ficaram tão assustados e começaram a gritar dizendo: "É um fantasma!" Jesus, o bom pastor, logo os acalmou e disse: "Não tenham medo, sou eu." Pedro, que era um dos discípulos de Jesus, então disse para o Senhor Jesus: "Se és tu mesmo, Senhor Jesus, então manda-me ir ter contigo andando sobre as águas." E Jesus disse-lhe: "Vem." Nós vamos ler em Mateus 14, 29 e 30, que diz o seguinte: "E disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar-se e gritou: Salva-me, Senhor! Perante esta dificuldade em que Pedro estava, ele gritou para o Senhor Jesus: Salva-me! Mas porquê é que Pedro ficou nesta dificuldade? Porque ele tirou os olhos do Senhor Jesus. Ele ressentiu o vento, ele viu as ondas, ele viu a grande dificuldade que estava ao seu redor. Esqueceu-se de olhar para aquele que tem poder para ajudar nestas dificuldades. Isto acontece connosco também. Se tu já és do Senhor Jesus, não te esqueças de manter o teu olhar no Senhor Jesus e não nas circunstâncias que estão ao teu redor. Depois disto, Jesus estendeu a sua mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, porque duvidaste? Quando nós duvidamos, nós vamos afundar. Quando nós confiamos em nós próprios, nós vamos afundar. Depois deste acontecimento, ambos subiram para o barco e sabes o que é que Jesus fez? Jesus acalmou o vento e o mar. E os outros discípulos, eles ficaram espantados por ver o poder do Senhor Jesus.
e admirados porque ele tinha poder sobre estas coisas. Ele tem que ter poder porque ele é o Criador de todas as coisas e ele tem poder sobre estas coisas. Jesus, o bom pastor, ele pode te ajudar nestas dificuldades, nas dificuldades que vêm à tua vida. Esta foi uma grande dificuldade que todos os discípulos atravessaram e eles não sabiam como sair dela, mas o bom pastor estava lá para cuidar deles e isso resultou em reconhecimento por parte dos discípulos que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Há outras coisas que nos fazem ficar abatidos, por exemplo, quando nos envolvemos com o pecado, quando somos raivosos, quando somos desobedientes, quando nós somos irreverentes e egoístas, a nossa alma fica abatida. Mas se nós pedirmos ao Senhor Jesus, o bom pastor, para nos perdoar, Ele nos purifica, nos limpa de todo o pecado e nos restaura. 1 de João 1,9 nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. Há alguma dificuldade? Há alguma coisa difícil na tua vida neste momento? Pede a Deus para usar isso, para ajudar-te a confiar mais nele. Há algum pecado no teu coração? Confessa-o ao Senhor Jesus e pede que te perdoe e te ajude a confiar nele. Bem, vamos continuar a aprender o Salmo 23. Hoje vamos para o versículo 3. Já vamos para o versículo 3, veja lá. E vamos aprender apenas a primeira parte do versículo que diz: refrigera a minha alma. O que é que isto quer dizer? Bem, quer dizer sim, dá-me novas forças, quer dizer refresca, alivia, renova. Quando nós estamos aqui dentro, às vezes nos sentimos um aperto, nos sentimos abafados, nos sentimos angustiados. Então, refrigera a minha alma, renova a minha alma, alivia aquilo que está mal. É isto que o versículo quer dizer. E nos braços do bom pastor tu podes ter as tuas forças renovadas. Mas para isso tu precisas chegar-te a Ele. Confia nele para te ajudar neste momento de dificuldade. Faz como Pedro. Diz: Senhor Jesus, salva-me. Ele vai ouvir a tua oração. Ele ouviu Pedro, não ouviu? Ele estendeu a sua mão para Pedro e ajudou Pedro. Ele também te vai ajudar neste momento de dificuldade. Se precisares de ajuda, sempre podes escrever-nos também. Tu já sabes disso. Refrigera a minha alma, Salmo 23a. Tão fácil o nosso versículo de hoje. Vamos então dizer novamente: refrigera a alma, Salmo 23:3a. O que é que está a faltar? Está a faltar qualquer coisa. Eu hoje estou-me a esquecer de qualquer coisa. Sabes o que é? A Bíblia diz no Salmo 23:3a: refrigera a minha alma, Salmo 23:3a. Muito bem. Agora, como é tão pequenino, nós vamos juntar o Salmo até aqui, aquilo que nós já sabemos, e depois vamos começar a retirar alguma coisa para ver como é que nós estamos aqui da nossa memória. Tá bom? A Bíblia diz no Salmo 23:1-3a: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Salmo 23:1-3a. Foi fácil, não foi? Então vamos lá ver se nós conseguimos agora sem algumas palavras. A Bíblia diz no Salmo 23:1-3a: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Salmo 23:1-3a. Conseguiram? Muito bem. Só mais uma vez e vamos testar a vossa capacidade de memória. Menos coisas no nosso quadro. A Bíblia diz no Salmo 23:1-3a: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Salmo 23:1-3a. Muito bem, nós continuamos a desafiar-te para participares nos nossos vídeos declamando o Salmo 23. Então, se tu queres participar, envia-nos o teu vídeo até quarta-feira da próxima semana no máximo, tá bem? Até lá, Deus te abençoe. A Índia é um país que fica na Ásia e neste país a maioria das pessoas acreditam em muitos deuses e não no nosso único e verdadeiro Deus. Eles também têm muito medo dos maus espíritos que acreditam estarem em todo lugar e em todos os objetos. Há muito tempo atrás, um homem chamado Grabs viveu na Índia para falar do Senhor Jesus às pessoas e foi o missionário Grabs que trouxe até nós esta história, a história de Ringu, um menino do povo Korku. Ringu e o seu irmão Batu conheceram o missionário Grabs numa feira e ele até lhes deu um folheto, um papel que falava do Senhor Jesus.
Mas como não sabia ler, Ringo guardou cuidadosamente o seu folheto no seu turbante para um dia poder ler. Também nesse dia lá na feira, Ringo magoou o seu pé. Ele estava muito preocupado, pois não sabia se iria conseguir correr na corrida dos bois com o pé daquele jeito. Mas ele queria muito ser o campeão da sua aldeia e dar muito orgulho aos seus pais. O que é que será que aconteceu? Era manhã do dia da corrida dos bois. O pé de Ringo estava muito inchado e ele mal conseguia andar. Estava quase a chorar quando a sua mãe percebeu que se passava alguma coisa e perguntou-lhe. Ringo mostrou o pé à mãe e ela ficou muito preocupada e chamou o pai do menino. Ringo, meu filho, o teu pé não parece nada bem. E eu vejo que tu estás com febre. Que coisa! Isto é muito preocupante. Olha, eu vou chamar o feiticeiro da aldeia. Eu tenho certeza que ele saberá o que fazer. Ringo e Batu ficaram assustados quando chegou o feiticeiro. Tinha assim um aspecto muito estranho. Era um homem velho, encurvado, usava no seu pescoço um colar de contas de madeira entrelaçadas com corda, do seu turbante saiu uma mecha de cabelo escuro, oleoso e tinha cara de poucos amigos. Era mesmo assustador. Ringo estava apavorado, mas ficou quieto enquanto o feiticeiro cantava e amarrava no tornozelo do seu pé um cordão velho, igual ao que o Ringo usava no pescoço, como era costume no povo Corcu. Terminada a cantoria, o pai de Ringo pagou o feiticeiro. Era importante pagar o feiticeiro, não vai acontecer alguma coisa de mal. Deves também oferecer coco aos deuses, disse o feiticeiro ao pai de Ringo antes de se ir embora. E Ringo pensou, ainda bem que compramos cocos na feira, não vamos perder tempo e logo pode-se fazer a oferenda aos deuses. Então, enquanto estavam a fazer isso, o Batu dizia ao seu irmão, o pai já está a derramar a água do coco sobre o altar, vai ficar tudo bem, os deuses vão ficar contentes. Batu e o seu pai foram buscar os bois, deixando Ringo sozinho. E ele começou a lembrar-se das palavras do missionário Grubbs e das palavras de Pandu, aquele indiano que agora também era cristão. Ele desenrolou o seu turbante, tirou o papel de Deus e pensou, um dia eu hei de aprender as letras como deve ser para conseguir ler. Apesar de Ringo andar na escola, ele ainda não sabia ler, ainda não conseguia juntar todas as letras do alfabeto indiano para conseguir ler frases inteiras. Entretanto, Batu chegou com os bois. Ringo levantou-se com alguma dificuldade e pensou, como é que eu vou conseguir competir? A dor é tanta! E as lágrimas começaram a correr pelas suas faces. Mas ele decidiu caminhar sem manquejar e mesmo sentindo dores quase insuportáveis, ele mesmo fez questão de ir até ao rio e com o seu irmão lavar os seus bois para a corrida. Finalmente chegou a hora da competição. O pé do Ringo não estava nada bem, tinha um aspecto horrível. Mas Ringo, com uma pose de herói, de cabeça erguida, cerrou os dentes de dor, tentou esboçar assim um sorriso meio amarelo, enquanto caminhava até o lugar da partida, onde conduziria os seus bois. Todos já lá estavam prontos para a corrida. Ele olhou para o lado para ver quem eram os outros concorrentes, segurou bem nos seus bois e, ao sinal, lá foram todos, começaram a gritar cada um, puxando e animando os seus animais. E Ringo também procurava fazer o seu melhor. Vamos, depressa, depressa! E dava ânimo aos seus bois. Apesar dos seus braços quase serem arrancados pela força dos bois, Ringo segurava bem firme as suas rédeas. Mas a meio da corrida ele tropeçou, quase caiu, mas a velocidade dos bois era tão grande que ele conseguiu pôr-se em pé novamente, segurou com as forças e começou a gritar, vamos! Não sabíamos se era de tanta dor ou se de tanto entusiasmo. Acho que das duas coisas. Ele foi conseguindo ultrapassar todos os seus concorrentes. Chegou à meta e ganhou a corrida! Como Ringo estava feliz, eu acho que até se esqueceu das dores no seu pé.
Depois da corrida, Ringu, claro, estava exausto e quando chegou a casa, lá deixou-se cair na cama de tão cansado que estava. O cansaço, o pé ferido, deixaram Ringu num estado lastimável. Mas o pai deu-lhe um abraço bem carinhoso e percebeu que Ringu não estava nada bem. Meu filho Ringu, correste muito bem e estou muito orgulhoso de ti. Mas olha, o teu pé não parece nada bem. Aliás, está cada vez pior. Será que nós fizemos alguma coisa de errado? Será que nós fizemos alguma coisa para aborrecer os espíritos? Eu acho que temos que chamar o feiticeiro da aldeia novamente. O feiticeiro veio logo. Primeiro, ela tirou uma pimenta de vermelha no ar que deixou toda a gente a espirrar. Muito bem, é bom que espirrem. Isso vai afugentar os maus espíritos. Então o feiticeiro sentou-se no chão e puxou Ringu para si. Colocou a boca no ouvido de Ringu e soprou algumas vezes com muita força. Aquilo fez doer imenso e Ringu tremia de medo do feiticeiro e também de tanta dor. Depois, o feiticeiro amarrou uma pena de pavão no tornozelo inchado de Ringu. Abriu em seguida um vidrinho, derramou o líquido que lá estava sobre o ferimento de Ringu e novamente começou a fazer aquelas cantorias. E com muita força esfregou o pé de Ringu. Ai! Ringu gritou bem forte. Muito bem, ótimo, disse o feiticeiro. Os teus gritos vão espantar os maus espíritos. E novamente mais cantorias. Apesar da dor, Ringu pensava, tem mesmo que ser assim, que é para eu ficar bem. E assim os maus espíritos vão sair do meu corpo. Mas Ringu chorava baixinho. Ele estava desanimado. E os espíritos nunca estão satisfeitos. Pensava Ringu, preciso aprender a ler depressa para saber mais do Deus do Sahib Grubs. Era hora de ir para a escola. Ringu arrastou-se até a varanda e deixou-se cair na cama de cordas. O seu pé e a sua cabeça doíam terrivelmente. Ele estava com febre. Nada daquilo que o feiticeiro tinha feito adiantou. Nisso, Ringu avistou ao longe um grupo de pessoas e reconheceu Pandu, o homem que havia tocado a caixa de música na feira, e vinha também Sahib Grubs com um livro preto na mão. Rapidamente, Ringu desenrolou o seu turbante e segurou o papel de Deus. Agora os homens estavam-se a aproximar da sua casa. Ringu até ouviu o pai a falar com Sahib Grubs. Parecia que o missionário estava a pedir qualquer coisa ao pai. Sim, um dia desses. Mas olha, o pé do meu filho está cada vez pior. E o feiticeiro da aldeia não anda com poderes esses dias. Será que o senhor saberá ajudá-lo? O missionário seguiu então o pai de Ringu até a varanda. E chegou perto de Ringu e com um olhar de surpresa, Sahib Grubs disse: Oh, não és tu o menino que esbarrou em mim lá na feira? Estou a ver que ainda tens o papel que eu te dei. O missionário colocou o seu livro preto de lado, sentou-se ao pé de Ringu, examinou o seu pé ferido, tocou aqui, tocou ali e pediu: Olha, tragam uma panela com água bem quente. A mãe de Ringu foi logo fazer isso. O missionário colocou então um pó branco na água quente e depois pediu para Ringu colocar lá dentro o seu pé. Ringu, com muito medo, lá colocou o pé na água quente. Sentiu um alívio! E o Sr. Grubs ainda disse: Agora eu vou pedir que Jesus faça o teu pé ficar bom. E baixando a cabeça, ele disse a todos: Baixem também a cabeça, por favor. E fez uma oração. O missionário estava a pedir proteção à família de Ringu e cura para o seu pé. Ringu pensou: Pois vamos lá ver se este Deus atende ao que pede o missionário. Depois de fazer o curativo no pé ferido, o missionário saiu devagarinho e disse a Ringu: Agora não te esqueças, várias vezes por dia tu vais pôr este remédio em água quente e vais lá deixar o teu pé de molho por meia hora. Ringu já se sentia melhor e até a dor da cabeça estava mais calma. Talvez o Sr. Grubs tinha razão. Talvez o seu Deus realmente tivesse ouvido o seu pedido e o seu pé agora já estava a começar a ficar bom e rapidamente já poderia ir para a escola e aprender a ler, para ler o papel que Sahib Grubs lhe tinha dado. À noitinha, o pé de Ringu voltou a doer.
Ele pensou: a água fez mal ao meu pé. Os maus espíritos que estavam dentro da água fizeram que a minha ferida ficasse pior. Desta vez o pai achou que não deveriam colocar o pé de Ringu de molho porque não tinham poder nas mãos como o Sr. Scrubs e também não sabiam fazer como deve ser aquele tratamento. E não fizeram o tratamento a Ringu. E Ringu chorava de dor. Ele estava com medo e pensou: será que foram os maus espíritos que adivinharam que eu estou a querer aprender a ler, que é para poder ler o papel que fala sobre Deus? O que é que vai acontecer-me? O que é que será que vai acontecer a Ringu? Para a semana nós vamos saber. Bem, vamos à nossa oficina e vamos trabalhar mais um bocadinho no curral das nossas ovelhas, mas eu gostaria de deixar novamente um desafio que, se estás a fazer este projeto, envia-nos as fotos do teu projeto para nós irmos acompanhando também e quem sabe poderão aparecer aqui também neste horário da nossa oficina. Então vamos lá trabalhar, ver o que é que nos reserva hoje. Espero que tu estejas com paciência para trabalhar, porque hoje vamos trabalhar a sério. Bem, e hoje vamos continuar a trabalhar então nesta parte. Hoje vamos fazer as nuvens, o sol e outras coisas. Então, eu já risquei, mas fazemos aqui o risco das nuvens, mas se tiveres dificuldades podes fazer primeiro num papel e depois desenhar o tamanho das nuvens que tu queres. Podes fazer nuvens como eu vou fazer aqui, ou se optarem podem fazer nesta parte aqui as nuvens. Então com o lápis vamos riscar as nuvens e vamos pintar de branco. Provavelmente o branco vamos precisar dar mais do que uma camada porque tem azul por baixo. Esta primeira camada nós vamos poder fazer talvez assim. Vamos pintar aqui também onde eu risquei o sol, porque depois quando pintarmos de amarelo vai ficar melhor. Claro que vamos pintar também os lados. Vai acompanhando sempre o nosso desenho. Vamos fazer mais uma nuvem aqui em cima. Vamos ficar ao vosso critério a quantidade de nuvens que vocês querem fazer. Entretanto aqui já secou, então podemos pintar novamente para que fique mais branquinho. Enquanto isto vai secando mais um bocadinho para depois darmos mais algum retoque, vamos fazer uns passarinhos. E os passarinhos nós fazemos assim, com um pincel fino. Este não é muito fino, mas dá para fazer. Fazemos género de V e um risquinho em baixo e fica o nosso passarinho feito. Também podemos fazer passarinhos com um palito de churrasco, só que aí temos que molhar mais vezes porque não absorve a tinta, mas também dá. Aí também podemos fazer os passarinhos mais ao longe. Vamos usar a batidela do pincel agora para que não fique estes riscos assim de pincelada. Agora com um cinzento bastante clarinho, nós vamos fazer aqui o contorno, mas também assim esbatido. Com este cinzento clarinho que fizemos aqui o contorno à volta, vamos fazer também algumas ondas aqui, que é um bloco de nuvens, então dá as saliências que é necessárias. Agora com o lápis vamos assinalar mais ou menos onde é que nós queremos o sol, só para nos regularmos. Com um pouco de vermelho, porque eu não tenho laranja, eu vou tentar fazer aqui um laranja. Tem que ser com um pouco de vermelho, que é para não ficar também demasiado avermelhado. E vamos fazer uns raios também. E agora com o nosso cinzento mais escuro, que nós fizemos da outra vez, vamos voltar a pôr aqui nos montes, voltar a pôr aqui, para não ficar o branco a sobressair, mas sim o cinzento aqui em cima dos montes. E agora, como o sol está aqui a nascer, nós vamos passar aqui um bocadinho de amarelo, que é o reflexo do sol, e com o dedo vamos fazer assim. Bem, e acho que por hoje já chega. Hoje tivemos bastante trabalho, mas o efeito final fica giro. Hoje deu mais que fazer o nosso trabalhinho,
mas eu acho que com paciência vocês conseguem chegar lá e vai ficar muito giro, e certamente o vosso vai ficar mais giro do que o meu. Portanto, espero que continuem a fazer e a seguir os nossos vídeos para conseguirem completar este trabalho. Até para a semana, que Deus vos abençoe.